Então, irmãos, vamos lá. Eu tô coração cheio de expectativa para essa semana mais importante do ano, semana mais importante do ano. Na verdade, o ano vai começar agora. A gente tem todo o ano pela frente, irmãos. Tem muita gente que está falando assim: "Ah, já é março, quase abril, né? Já é quase abril. Nossa, o ano já está passando rápido". Para nós não, o ano vai começar agora. Aleluia. Nele nós temos a redenção. Se a gente tivesse que resumir a história bíblica em uma só palavra, que palavra seria essa, irmãos? Redenção. Redenção. A nossa história, a história que a Bíblia conta também não é uma história de superação. As pessoas querem, as pessoas imaginam que a vida tem a ver com elas mesmas, que elas são os grandes protagonistas das suas próprias histórias, mas não é isso. O principal personagem da minha história, da história do Marcos, é o meu Salvador. Ele é o personagem central da minha história, da história do Marcos, porque a história do Marcos é uma história de redenção. Marcos foi salvo porque alguém pagou um preço muito caro, foi o nosso Senhor. A nossa história é a história de um resgate. E hoje, irmãos, especificamente, nós estamos entrando, né? Pensa nisso. A gente cantou essas canções, todas elas diziam sobre isso. A gente já começou a vivenciar essa experiência de entrarmos, irmãos, entrarmos nesse lugar que é o lugar mais importante da realidade, o centro do mundo, a Semana Santa, os 7 dias que mudaram o cosmos. Irmãos, imaginar que há cerca de 2000 anos atrás, Jesus entrou na cidade de Jerusalém numa manhã como essa, numa manhã como essa, enquanto a cidade assistia, as pessoas elas assistiam à entrada de Jesus. Jesus entrando na cidade de Jerusalém para essa última semana, a semana da Páscoa. Então nós estamos entrando, irmãos, mais uma vez, Semana Santa, né? Como nós lemos em Efésios, por meio da vida e da obra de Jesus, a quem Cristo é e o que Cristo fez, irmãos, Deus fez que tudo convergisse nele. Jesus é o centro do mundo. Jesus é o ponto focal. Jesus é o centro para onde tudo aponta e de onde tudo parte. Então, essa semana, a Semana Santa, todos os eventos que aconteceram, que foram justamente no período da Páscoa, que era o principal dos feriados da redenção, da salvação do povo de Deus. Irmãos, os eventos que aconteceram nessa semana, começando com a entrada de em Jerusalém, tudo, irmãos, tudo isso aponta para essa realidade gloriosa da vinda do reino de Deus, tudo convergindo em Cristo, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aqui está, irmãos, o centro da Bíblia, o centro da história, o verdadeiro centro gravitacional da nossa existência. Então, é a entrada em Jerusalém, mantos, as palmas ou os ramos, a cruz, o túmulo vazio, amados irmãos, tudo isso, todos esses símbolos representam para nós a nossa redenção. E nós estamos entrando nessa realidade, irmãos, essa realidade tocada pela presença de Deus em Cristo. Tudo começa com uma entrada, entende? Tudo, tudo começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então isso significa que hoje nós não estamos apenas nos lembrando, esse que é o ponto aqui, você precisa sair com isso no coração. Irmãos, o feriado da Páscoa não é como o dia de Tiradentes. A gente lembra de algo que aconteceu no passado. Não é um feriado como outro qualquer. Esses feriados que a gente tem aí de homenagens, né? A gente vai lembrar, a gente vai pensar nisso durante o dia. Não é isso, não. Nós não estamos apenas nos lembrando. A gente não está simplesmente ouvindo uma história que inspira, uma história que nos ensina. Não tem a ver com algo que aconteceu lá no passado, irmãos. Tem a ver com a cruz. Tem a ver com o túmulo vazio.
Nós estamos sendo convidados a entrar nessa realidade, irmãos. Nesse momento, abrir o nosso coração, como Jerusalém abriu as portas, os seus portões para receber o Rei. É o Rei que vem, é o Rei que vem. Tem a ver com sermos crucificados juntamente com Cristo. Amém? Tem a ver com participar, meu irmão. Não é lembrar, é participar, é vivenciar, é experimentar na pele, é encarnar a fé, é isso. É sermos crucificados com Cristo, é isso que Paulo fala. Já estou sendo crucificado com Cristo. É, é ressuscitar, meu irmão. É ressuscitar juntamente com Cristo. É viver pelo poder da ressurreição, a força que levanta dos mortos, a força que vence o maior poder do universo, que é a morte. A força, irmãos, a força que mantém vivo alguém que tende a morrer, é o poder da ressurreição, é ressuscitar com Cristo, tem a ver com permitir que ele entre. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar para realizar a grande transformação. É isso que ele veio fazer. O que que o rei veio fazer? O rei vem para quê, meus irmãos? Sejam bem-vindos, então, a essa jornada espiritual de 21 dias de redenção. Hoje, irmãos, é redenção para transformação. Essa semana toda a gente vai vivenciar essa grande transformação. Essa transformação que começa, meus irmãos, de dentro para fora. Não é uma transformação de fora para dentro. Não tem a ver com hábitos apenas. Não tem a ver com estilo de vida. Não tem a ver com o modo de vestir, o modo de falar apenas. Tem a ver com algo que acontece lá no lugar mais profundo em você. Uma transformação que começa na raiz do seu ser. E aí ele, ele depois é expressado de todas as formas. Ele vem à tona de todas as formas. O texto de hoje é o texto de Mateus. É uma das narrativas da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, de 1 a 13. Queria pedir para você acompanhar a leitura com muita atenção, esses versículos. Quando se aproximaram de Jerusalém, né, Jesus aqui em Mateus, é importante a gente entender, são 4 evangelhos, certo, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um desses evangelhos foi escrito com um objetivo específico de apresentar Jesus de uma maneira específica. Cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma maneira específica. Mateus, de uma forma muito própria, ele apresenta Jesus como o rei prometido nas escrituras hebraicas. Ele é o rei prometido. Então, a maneira como Mateus escreve o evangelho é sempre apontando nessa direção. Esse é o fio que conduz tudo aquilo que acontece, a maneira como ele coloca os eventos, as falas de Jesus, os acontecimentos. Então, a gente está num momento muito importante, porque ao longo do Evangelho de Mateus, Jesus tinha feito muitas coisas, Jesus tinha pregado. A gente falou do Sermão do Monte, né? O sermão, Jesus sobe para o monte e ali ele ensina. E tantos outros eventos, Jesus, ele começa a proclamar o reino, né? Em Mateus, Jesus, que é o rei do reino dos céus. Jesus começa a proclamar o reino dos céus. Então ele proclama o reino. Ele começa proclamando, ensinando, proclamando o reino. E ele começa a revelar o reino por meio das parábolas, lembra? Dos ensinos, dos sinais que ele realizava, os prodígios, as grandes maravilhas. E as pessoas ficavam sempre com aquela coisa na cabeça: quem é esse homem? Né? Por exemplo, até o vento, até o mar obedecem o comando desse homem. Quem é esse homem? Quem é ele? Ele ensina de uma maneira diferente, porque ele tem autoridade. É autoridade, uma autoridade muito própria do próprio autor da história. É a autoridade de quem pode fazer o que quer, de quem é livre para fazer o que quer, de quem tem todo o poder.
É o nível de autoridade que é apresentado, que é, que é demonstrado na vida de Jesus em Mateus. Quando ele chega aqui no capítulo 21, irmãos, é um movimento muito importante. No capítulo 20, Jesus tinha curado 2 cegos no caminho de Jericó. Jesus indo para Jerusalém, para esse momento crucial, para essa semana definitiva do ministério público. Os discípulos já vinham ouvindo Jesus. Jesus já tinha deixado mais claro o que haveria de acontecer nessa ida para Jerusalém. Todo mundo apreensivo, todo mundo preocupado, mas Jesus tinha ressuscitado Lázaro outro dia, alguns dias atrás. Haviam rumores por todos os lados. Jesus Jesus era visto, cada vez mais visto. Já havia um plano muito objetivo para matar Jesus, conspirações, havia um ambiente já todo desenhado. Quando Mateus começa apresentando, ele começa esse capítulo, a gente não pode perder isso de vista. Né? Lembra que na semana passada a gente falou, Jesus conta a parábola, a gente falou do capítulo 18 de Mateus. Jesus conta a parábola para falar sobre perdão. E antes de contar aquela parábola, em Mateus, normalmente ele faz isso. Ele explica: eu quero mostrar para vocês como é o reino dos céus. O reino dos céus é assim. O reino dos céus é dessa maneira. Havia um rei que tinha emprestado. Ele explica. Então, a gente falou que as parábolas, o ensino de Jesus, é uma revelação, é uma janela aberta da realidade celestial, da realidade do reino dos céus. Mas aqui, irmãos, no capítulo 21, essa entrada de Jerusalém, ela própria, Jesus aqui encarna o ensino. Jesus aqui, ele encarna o cumprimento das profecias. Essa entrada em Jerusalém é um ato muito importante. É um ato que revela, irmãos, o reino dos céus. Então, é com essa expectativa que a gente começa a fazer essa leitura. Então, quando eles se aproximaram de Jerusalém, eles vinham ali de Jericó, eles vinham de Betel, eles vinham da ressurreição de Lázaro, eles vinham juntos. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: ide à aldeia que está ali adiante de vós, e vocês vão achar presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Soltem, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, vocês vão responder que o Senhor precisa deles. Do jumentinho aqui. Mateus é específico, ele fala da mãe e do filhinho, né? Do jumento e da mãe do jumento. Você vai lá e solta e traz. Se alguém perguntar, fala: quem? Que é isso? Você está pegando? O Senhor. O Senhor mandou buscar. O Senhor está precisando deles. E logo os enviará, então. E foi isso que aconteceu. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Continua, irmãos. Versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito exatamente como Jesus mandou, os discípulos não pensaram, o clima estava tenso, mas eles saíram, assim como Jesus disse, e aconteceu exatamente como Jesus havia é, antecipado, exatamente como Jesus antecipou, e eles trouxeram o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, os mantos. Já começa aí, meus irmãos. Eles sabem do que se trata, eles sabem que o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra do profeta Isaías, da profecia de Zacarias. Eles sabem disso, então eles já vestem o jumentinho e a mãe com as capas. Isso tem a ver com coroação, isso tem a ver com um ato de, de, de posse de um rei, da entrada de um rei numa nova localidade. Então eles começam ali a cerimônia, eles colocam as capas no animal,
Isso tudo para se cumprir o que estava escrito no profeta: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ah, não, desculpa, irmãos. Então, então puseram em cima deles as suas vestes e Jesus montou. E a maior parte da multidão, ele começa a descer, né? Desce o monte e depois sobe para a entrada ali de Jerusalém. Quando eles avistaram Jesus, mais ou menos como está na cena do The Chosen, Jesus chegando, a maior parte da multidão também estendeu as vestes no caminho. Eles começaram a tirar as capas. Eles colocaram, bonito isso, a cena, para que Jesus passasse. É preparar o caminho, sabe? Preparai o caminho é isso. Eu vou participar, eu vou preparar o caminho para o meu Senhor, para o meu Rei. E eles começaram a preparar o caminho, colocaram as vestes. Bendito seja, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam. Havia um grupo com Jesus, seguindo Jesus, uma grande turma. Já havia na cidade também uma turma já na expectativa, esperando. Dois grandes comboios ali se encontram. Irmãos, as multidões então começaram a cantar: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho, é o que a gente viu também no vídeo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Jesus entrou, quando Jesus entra, nada fica igual, irmãos. Jesus entra causando, né? Se está num ambiente tranquilo, você começa a falar, você pode falar sobre qualquer assunto, fala no nome de Jesus, já o pessoal já se abala. Por quê? Porque o nome de Jesus é um nome muito poderoso. Jesus entrou na cidade, a cidade se alvoroçou. E eles perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus então entrado no templo, para onde Jesus entrou? Templo. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. O que ele disse aqui, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração. Vocês a transformaram num covil de salteadores. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, ajuda-nos, Pai. Continua falando conosco. Fala, fala, Senhor, com cada um de nós. Ajuda-nos, Deus, a entrarmos nessa dimensão espiritual, Senhor, da vida, para acessarmos, Deus, as bênçãos que estão reservadas para nós por meio do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos hoje com a iluminação para compreendermos, ó Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, esse texto importante, a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. O rei que vem, a gente vai dividir em 3 pontos rápidos, mas é claro que a gente vai ter oportunidade de meditar nesse capítulo a semana toda, a gente vai voltar nele, nos nossos devocionais, a gente vai pensar muito mais profundamente nele. Mas esse texto de Mateus 21, ele apresenta esse rei que vem primeiro. Primeiro é o rei que vem. Segundo lugar, como vem esse rei? Esse rei, ele vem diferente. Diferente do quê? Diferente da expectativa das pessoas. Como vem esse rei? E, em terceiro lugar, o que ele veio fazer? O que o rei veio fazer? Então, primeiro a gente vai pensar um pouco aqui, dos versículos 1 ao 5, o rei que vem, uma revelação dos céus. Então, a entrada de Jesus é assim como acontecia quando ele contava uma parábola, ele dizia: o reino dos céus é assim. Ninguém sabe, ninguém nunca viu, mas eu sou de lá.
Eu vim trazer para cá. O reino de Deus o reino dos céus é assim. Da mesma maneira, a entrada de Jesus em Jerusalém é uma janela para a gente acessar o reino celestial. É o reino que vem. Quando Jesus falava que o reino está próximo, quando Jesus dizia tudo que ele dizia acerca do reino celestial é disso. Ele entra em Jerusalém e ele cumpre as profecias. A gente vai falar de pelo menos 3, mas são muitas profecias que são cumpridas ali. Jesus encarna, irmãos, a palavra profética. Havia ali uma confusão acerca dessa figura do Messias, se seria um rei, se seria um profeta, se seria um sacerdote, se seria um grande militar, um general. Aí as pessoas ficavam pensando que era uma figura, mas eles não faziam ideia de quem seria esse rei. E aí Jesus entra em Jerusalém cumprindo a profecia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem quem? O teu rei, que é humilde. Rei humilde, irmãos? Rei humilde? Isso não existe. Porque o rei não pode ser humilde. O rei humano nunca, nunca, jamais será humilde. Porque se ele é humilde, ele perde ele perde o reino, ele perde o governo, ele perde o poder. Mas vem aí esse rei, dizei à filha de Sião, anuncia, o profeta dizendo: vem aí o teu rei, ele é humilde e ele vem montado em jumento. Irmãos, tudo aí, Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o jumento, a expressão Hosana, a expressão bendito o que vem, o Baruch Rabá, humilde, o rei humilde, nada foi por acaso. Isso foi anunciado em Isaías, em Zacarias, em Salmos. Olha só, irmãos, Isaías 62, 10 e 11. Olha o que está escrito: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Onde, irmãos, o Senhor fez ouvir essas palavras? Até onde chegou, ecoou essas palavras, ecoaram essas palavras? Até as extremidades da terra. Que palavras são essas? Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Eis que vem o teu Salvador. Aleluia. E ele vem com a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Quem vem? Quem que o profeta anuncia? Então preparem o caminho, diz o profeta. Limpai as pedras, arvorai a bandeira, os- as, as, as palmas, né? Os ramos. Dizei à filha: eis que vem o teu Salvador. Eis que vem o teu Salvador. A palavra Hosanã é uma palavra que significa, em hebraica, que significa é um pedido de socorro. Salva-nos hoje. Salva-nos agora. Salva-nos agora. É uma variante aqui da expressão do substantivo que é a salvação, entende? Então, vem aí o teu Salvador. Então, quando eles clamam Hosana, tem tudo a ver com essa promessa de que viria, de que o Messias seria um Salvador. Olha o que está escrito em Zacarias 9, de 9 a 10. Alegra-te muito, ó quem? Filha de Sião. Essa expressão, sempre que você ouvir essa expressão no Antigo Testamento, ela é uma expressão profundamente profética. Filha de Sião é uma expressão que tem tudo a ver com o reino messiânico, com as promessas messiânicas. Filha de Sião é o lugar de Israel, é o lugar do povo de Deus, é o lugar da cidade. É esse lugar, entende? É esse lugar especial. Então exulta, ó filha de Sião, eis aí te vem o
Rei, o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Eu destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Irmãos, olha que visão é essa de Zacarias. Não vai precisar de arma, é isso que ele está falando. O rei vai chegar, ele não precisa de armas, ele não precisa de exército. E ainda assim ele vai estabelecer, e ele é humilde, ainda assim ele vai estabelecer um reino de mar a mar. Ainda assim ele vai estabelecer um reino que nunca acaba. Olha o que está escrito no Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isso procede do Senhor. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor, a pedra que os construtores rejeitaram, foi estabelecida por Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Essa expressão, ela é melhor traduzida. Esse é o dia que o Senhor agiu. Agiu. Esse é o dia que o Senhor realizou algo maravilhoso. Não é que Deus fez o dia, é o dia que o Senhor agiu de uma maneira poderosa, definitiva. Esse é o dia que o Senhor agiu. Regozijemo-nos e alegremo-nos nesse dia. Aleluia, irmãos. Ó, salva-nos, ó Deus. Hosana, Hosana. Salva-nos hoje, Senhor. Salva-nos hoje. Se você olhar lá no Salmo hebraico, é o Zaná que está escrito, a expressão hebraica. Senhor, salva-nos, nós te pedimos, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Essa pedra é um salmo messiânico também. É o rei que vem. Que rei é esse, irmãos? É esse rei humilde, manso, montado num jumento, mas que vai ser o rei mais poderoso da face da terra. É o rei que vai subjugar todos os outros reis. É o rei que está acima de todos. Todo poder, todo domínio, toda autoridade, toda glória, toda honra são devidas a ele. Ele é digno de receber. Ele é digno de receber, não pela força humana. Esse reino, como ele vai dizer para Pilatos, esse reino não funciona como o reino de vocês. Ele floresce, ele surge, ele avança de uma outra maneira. É o reino celestial. Esse rei vem, esse reino vem, e o reino está descendo rumo a Jerusalém. Ele está entrando, as pessoas estão lembrando dessas palavras e elas começam a dizer, irmãos. Então, entoar ali os cânticos, os salmos. Bendito que vem o nome do Senhor, hosana nas alturas, salva-nos. A salvação vem do alto, vem do alto, vem do alto. Isso é tão importante. Sabe por quê? Porque a semana da Páscoa era a semana mais importante. Era o feriado mais amado dos judeus. Até hoje é assim. A Páscoa é o ponto mais importante do ano. E Jerusalém, nessa época de Jesus aqui, eh, a quantidade de gente que vinha, a cidade aumentava em tamanho mais de 10 vezes, entende? Mais de 10 vezes. Era muita gente que vinha para Jerusalém na época da Páscoa, no feriado. A cidade ficava lotada. Uma época difícil, muitos rumores. A quantidade de gente que já tinha tentado a insurreição contra o Império Romano. A quantidade de gente que já tinha sido crucificada por causa desse crime. Muito turbulento o momento, né? Os historiadores eles falam que foram muitos, muitos falsos cristos. O povo amava isso. Cair na conversa de alguém que falava que ia derrubar Roma. O poder está comigo, Deus me deu o poder, vamos, vamos. E eram atropelados pelo imperador. Quantidade de levantes, irmãos, enorme. Primeiro século ele mostra essa realidade terrível. E Roma está no auge, irmãos.
primeiro século, o Império Romano nunca foi tão poderoso. Roma nunca foi tão grandiosa. E na época da Páscoa, o feriado mais importante, período de turbulência, o próprio governador romano ia para Jerusalém. O próprio governador Pilatos, ele não morava em Jerusalém, mas na época da Páscoa ele ia para Jerusalém e ele chegava lá com as suas legiões. Ele chegava lá com o seu poder e ele entrava em Jerusalém. Por um lado entra Pôncio Pilatos, com todo o seu poder, representando o reino de Roma. Ele está dizendo: Roma reina, Roma reina, obedeçam, obedeçam. E as pessoas ouviam. Mas lá do outro lado, descendo do Jardim das Oliveiras, descia alguém, ele não tinha cavalos, ele não tinha carruagens de guerra, ele não tinha armas, eles não tinham um grande exército, irmãos. Ele era um rei humilde, mas é um rei humilde que veio para dominar o mundo todo. Aquilo que o imperador romano tentou fazer durante muito tempo, mas no final das contas ele não consegue. O Império Romano vai ruir algum tempo depois. É o rei que vem. Como é que vem esse reino, esse rei, irmãos? Tanto aqueles que precediam, né? Então, aquelas pessoas que estavam, elas começaram a dizer, mas eu queria chamar a sua atenção para isso, porque é impressionante que essa semana, 7 dias separam o sentimento que tem no coração dessas pessoas que dizem Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e eles cantam, e eles recebem Jesus, eles acolhem Jesus, Jesus entrando em Jerusalém, é recebido com todas as honras, irmãos, do rei prometido, do Messias prometido, do rei dos reis. Jesus entra na cidade, mas alguns dias depois, de quinta para sexta-feira, essa mesma turma estava dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Entende? A mesma multidão. O que aconteceu com esse povo, irmãos? Porque é possível falar corretamente sobre Jesus, é possível até identificar, é Ele. Ele está cumprindo as profecias, é Ele. Mas ainda assim não conhecê-lo, ainda assim não conhecê-lo. Toda a cidade se alvoroçou, a cidade foi sacudida com a entrada de Jesus. Quando o verdadeiro rei entra, irmãos, não deixa estruturas intactas. Sua chegada agita, revela, expõe. É quem é este? Eles perguntavam. Essa pergunta é uma das maiores. As grandes perguntas do Evangelho. Quem é Jesus? A cidade pergunta e a resposta revela. Eles imaginavam que era mais um profeta, que seria um Messias profeta, como Isaías, como Jeremias, como o próprio Elias. Ele vinha no espírito de Elias. Será que não era? Ah, é o profeta de Nazaré, Jesus de Nazaré, é lá da Galileia. A primeira coisa que esse texto mostra, irmãos, é o tipo de rei que estava entrando, né? A gente viu isso. Não o rei que o povo esperava. A entrada em Jerusalém é um ato profético, simbólico, é uma encenação. Jesus sabia, Jesus estava cumprindo cada palavra. Jesus entendia claramente o que ele estava fazendo. Por isso que é bonito que tudo isso foi cercado. Jesus manda: "Vai lá, alguém vai perguntar e você vai dizer e está tudo bem, é o rei que está fazendo". E foi exatamente o que aconteceu. Jesus está cumprindo as profecias. E o que esse rei veio fazer, irmãos? Nos últimos 2 versículos, versículo 12 e 13, Jesus veio porque é aqui que pega, né. E aqui que Jesus perdeu a multidão, entende? Foi aqui que Jesus perdeu a multidão. E você precisa tomar muito cuidado para que você não fique do lado da multidão. Quando Jesus vai para o templo, e você queria que Jesus fosse para o palácio de Herodes, ou ele fosse para a fortaleza confrontar o governador romano.
É aqui que a gente perde Jesus, foi aqui que a multidão perdeu Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, e aí ele virou, e ele entrou no templo. E ele não foi brigar com o governador romano. Jesus entra em Jerusalém, imediatamente ele vai para o templo. Isso mostra, irmãos, o centro, aquilo que ocupava, né, o centro da sua preocupação. Não era tomar o palácio, mas Jesus tinha uma missão, ele vinha para confrontar o culto. Presta atenção, além de não importunar o governador romano, Jesus veio para dizer que o culto havia sido corrompido. Além de não enfrentar o poder do império, além de não fazer a justiça que eles imaginavam que deveria ser feita, Jesus aponta para eles para dizer que havia algo muito errado com a adoração deles, com o culto que eles prestavam. Não se trata apenas de um rei entrando na cidade, mas o rei entrando para confrontar o culto falso e para reivindicar o coração do povo. Entende? Jesus vai dizer: vocês transformaram a minha casa. É porque eles dizem assim: quem que é esse cara? Porque os sumos sacerdotes, eles eram autoridade. E eles tinham a concessão do governador. E eles haviam mesmo, o governador ganhava dinheiro, muito dinheiro. Havia uma estrutura por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Você que assistiu The Chosen sabe disso também. Eles mostraram isso bem ali na série. Havia toda essa cadeia ali. É claro que o pessoal estava lá trabalhando, o pessoal estava lá vendendo, levava pão para casa, mas havia ali na vida comum do povo, que era uma vida religiosa, que na cabeça deles, eles eram o lado bom, eles eram o povo de Deus, aquele culto lá era o máximo, Deus achava demais tudo aquilo que eles faziam. Tudo ali fazia sentido para Deus, Deus gostava de tudo. Eles achavam o mal está lá, o imperador romano precisa ser derrubado, são os infiéis, né? Eles precisam ser extirpados da face da terra, mas nós não. E Jesus entra no templo e ele vai confrontar, irmãos. Ele vai chamar, olha, vocês, com a autoridade de quem? Jesus está dizendo, eu sou. É a minha casa. É a minha casa. Por isso que ninguém ousou confrontar Jesus. Né, todo o aparato militar, ninguém desafiou Jesus aqui. Ele falou: "É a minha casa, saiam daqui". Ele derruba tudo, ele quebra tudo. Vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores. Né, essa é a expressão de Isaías. Isaías diz isso no capítulo 56. Já estava acontecendo lá atrás. Quando Isaías profetiza isso lá, 600, 700 anos antes de Cristo, isso já estava acontecendo. Deus estava falando: "Olha o que vocês estão fazendo. Eu não estou nem aí para o culto de vocês. Enquanto vocês matam as viúvas, vocês judiam dos mais necessitados, enquanto vocês roubam, enquanto vocês assassinam, enquanto vocês derramam sangue, enquanto vocês são injustos, o culto de vocês é um culto mentiroso". É isso que Jesus está dizendo. Jesus está resgatando essa palavra. Vocês transformaram. E aí vocês vêm se esconder aqui dentro. É isso que vocês fazem. Vocês vêm aqui para aliviar a consciência religiosa de vocês. Vocês são maus. Vocês fazem o mal. E aí vocês vêm para sacrificar, para aliviar a consciência. Lá em Isaías ele fala: vocês sacrificam para Baal. Vocês fazem tudo errado. Vocês são idólatras. Mas aí no domingo vocês vêm para sacrificar aqui e acha que está tudo bem. Aí Deus fala: eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso. Vocês transformaram a minha casa, que é a casa de oração para todos os povos. Irmãos, olha que legal. Isso lá em Isaías, é a casa de oração, é o lugar onde o mundo todo vai encontrar comigo. As portas estão abertas, porque o mundo todo que precisa de mim vai encontrar comigo nesse lugar, mas vocês transformaram num lugar onde os ladrões, onde os maus vão para se esconder, onde eles vão para se protegerem.
E Jesus limpa o templo, irmãos. E aí ele determina mesmo a entrada de Jesus. E aí, é claro, os sacerdotes falaram: "Ele precisa morrer essa semana". Jesus sai do templo para a cruz. Jesus sai do templo para a cruz, irmãos. Não é, entende? Não é, às vezes a gente fica olhando, não é: "Ah, não pode vender nada na igreja". É isso que Jesus vai quebrar tudo. Mas não é isso, não é questão do dinheiro. É o culto corrompido. É o culto que explora espiritualmente ali, deformado, irmãos. O templo significa o encontro com Deus, acesso a Deus. Não é que vocês venderam demais. É muito mais forte que isso, irmãos, é muito mais profundo. O culto de vocês se tornou uma falsa religião. O culto de vocês se tornou um abrigo de adoradores falsos para adoradores falsos. Entende? É isso, irmãos. Jesus entra ovacionado na cidade. Todo mundo cantava, as crianças cantavam, e aconteceu mesmo. Né, os sacerdotes diziam: "Vocês não estão vendo o que que eles estão cantando? Você não é esse cara. Você não vai repreendê-los?" Aí Jesus fala: Se eles não falarem, até as pedras vão clamar: "Salva-nos, salva-nos, Deus, salva-nos das alturas. Vem salvar-nos, Senhor. Vem salvar-nos, hosana nas alturas. Vem salva-nos, Senhor." Amém, irmãos? Queria convidar você a pensar nisso hoje. Jesus entra, irmãos, de uma maneira definitiva em Jerusalém para mudar tudo. Só que ele não vai ali para resolver os seus problemas, entende? Jesus não veio para melhorar a sua vida, ele não veio. Ainda que a nossa vida melhore muito por causa dele. Mas ele não veio para isso, ele não veio para te deixar mais feliz, com mais bens desse mundo, com uma vida mais fácil nesse mundo. Não, ele veio para resgatar o culto verdadeiro. Ele veio para conquistar o coração do povo. Ele veio para restaurar a adoração verdadeira. Ele veio para trazer de volta, irmãos. Ele veio para que exista esse lugar onde todos vão para lá encontrar o Senhor, a casa de oração para todos os povos. Amém, irmãos? Queria convidar você a fechar seus olhos agora. Jesus está entrando, Jesus está entrando. Jesus está entrando, ele é humilde, mas ele veio para governar. Ele é humilde, mas ele veio para confrontar. Ele é humilde, mas ele veio para derrubar toda a idolatria que está no teu coração. Seu coração é esse templo. Não importam as outras áreas da sua vida. Ele veio para o centro. Tudo que acontece depois é secundário. Todas as outras áreas da vida são secundárias. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de fazer, a maneira de se comportar. É o coração, ele vai para o coração, ele entra na cidade, ele entra no templo, ele vai até o santuário e ele limpa. É para isso que você veio aqui hoje. Essa semana começa assim. Jesus está entrando na sua vida hoje para limpar o seu coração, para derrubar do seu coração todo falso culto, toda mentira, derrubar do seu coração toda idolatria, toda estrutura idólatra. Jesus está entrando para confrontar você. Jesus está entrando para restaurar o culto. Jesus está entrando para trazer você para o lugar, para esse lugar especial na presença dele. Então renda-se a Jesus, renda-se a Jesus. Ele vem para mandar, ele é humilde, manso, ele vem no jumentinho, mas ele vem para governar, cetro de justiça, de poder. Ele vem para isso. É possível reconhecer Jesus e ainda assim não se render a ele. Tem gente que passa a vida toda na igreja e não se rende a Jesus. Isso não vai acontecer com você. Renda-se a Jesus agora. Renda-se a Jesus agora. Ele entra. Ele entra. Bendito seja, bendito é o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o Senhor, hosana nas maiores alturas, o Senhor Jesus entra. É possível cantar, irmãos, sem entregar, é possível celebrar sem se render, é possível a gente participar sem ser transformado. Jesus veio para transformar o seu coração, a sua vida, ela vai ser mudada, mas quando o seu coração for transformado,
Amém? Jesus não veio te trazer alívio apenas, não é um perdão que traz alívio, é um perdão que traz contentamento, não. Ele veio para transformar o seu coração, ele veio para restaurar o culto verdadeiro, ele veio para reordenar as suas prioridades, ele veio para fazer com que o trono do alto esteja no lugar mais alto no seu coração. Amém? O que que você precisa? Deixa Jesus entrar na sua vida, nas áreas aí que você tem resistido. O que que você tem protegido? Você tem se afastado? Você tem mantido aí uma distância? Não é só sobre levantar as mãos, embora seja, mas tem a ver com abrir o coração. Deixa ele acabar com todo o poder, todo o domínio dos ídolos do seu coração, no nome de Jesus.